Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Hélio, eu sou pastor, membro da Convenção Batista Independente, que está há mais de 100 anos plantando igrejas no Brasil, anunciando o Evangelho e enviando missionários para todo mundo. Nós estamos aí na nossa campanha de 40 dias de jejum e oração e eu espero que o Senhor esteja falando com você do mesmo jeito que Ele está falando comigo. Realmente tem sido algo maravilhoso para a minha vida. A campanha desse ano da nossa denominação o tema é Transformados e eu creio nesse poder transformador do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Vamos orar ao Senhor e entrar na nossa reflexão de hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graça para que o teu poderoso Espírito possa continuar falando ao nosso coração e mente. Glorifico a Ti, Senhor, porque Tu tem feito coisa maravilhosa, Tu tem feito coisa gloriosa. E nós estamos, Senhor, diante de Ti, buscando a Tua face, glorificando o Teu santo nome. Queremos Te pedir, Senhor, que Tu complete a obra de transformação em nós a cada dia, a cada manhã nós possamos receber a porção do Teu maná para vivermos segundo o Teu Espírito, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vou fazer a leitura de hoje, que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10, verso 6. Glória a Deus. Eu não sei qual é a versão que você está usando, mas na minha está escrito assim: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e tornar-te-á um outro homem. Que maravilha, né? São as palavras de Samuel que ele diz ao rei Saul. O nosso articulador hoje propõe que a gente fale sobre o Espírito Santo nos transforma apesar das nossas limitações. Ora, a Bíblia vai dizer que quando esse homem chamado Saul, ele se encontra com Samuel porque o povo clamava por um rei, Samuel sai a se encontrar com Saul, encontra e o unge rei sobre Israel. E Saul fica um pouco atônito, fica um pouco perdido naquela situação, porque na verdade ele havia saído para procurar as ovelhas do pai. Deus celebrou esse encontro entre ele e Samuel. Ora, quando Samuel o encontra e o unge, Samuel fala algumas palavras para ele, né, dentro desse processo, e diz para ele o seguinte, entre muitas coisas, né, que no caminho ele encontraria as ovelhas do pai e tudo, e uma das partes da profecia diz: e tu encontrarás um rancho de profetas, e no meio do caminho vai acontecer algumas coisas, e quando tu estiver com eles, o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu serás mudado em um novo homem. Olha só que coisa gloriosa essa palavra. A Bíblia, ela vai nos dizer que no Antigo Testamento a manifestação do Espírito Santo não era como é nos dias de hoje. No Pentecoste, o Espírito Santo desce para habitar a igreja e exercer o seu ministério. O ministério do Espírito Santo é o ministério que ele executa na igreja. Ora, a pessoa do Espírito Santo, ela opera uma transformação poderosa na vida do homem, apesar das nossas limitações. Davi era um homem simples, de campo, cuidava do rebanho do seu pai, e de repente o Senhor o chama para ser rei. Ora, quando Deus chama Saul, ele não o chama e o abandona, muito pelo contrário, o Espírito do Senhor se apodera dele. Meu amado, que coisa tremenda é quando o Espírito Santo de Deus habita em nós e toma o controle da nossa vida. Porque muitas pessoas podem até ter o Espírito Santo em sua vida, habitando em sua vida, mas ele não tem o total controle. Nessa noite, eu te convido a permitir que o Espírito Santo assuma o controle da sua vida, porque você será transformado numa nova pessoa. O texto diz que Samuel fala para Saul que quando o Espírito se apoderar dele, ele será mudado em um novo homem. É o desafio que eu proponho a você hoje. Se você quer ser uma nova criatura, se você quer ser uma nova pessoa, se você quer viver uma nova experiência com o Espírito Santo, se você quer ser transformado pelo poder de Deus, convide o Espírito Santo para morar na sua vida. Convide o Espírito Santo para tomar o controle, né? Apoderará. Ele vai tomar conta da sua vida e reger todas as áreas da sua vida. Ora, o articulador ele propõe algumas mudanças, alguns sintomas, alguns sinais bem nítidos da vida de Saul. A Bíblia vai dizer que ele se tornou humilde, a Bíblia vai dizer que ele se tornou
ousado para vencer as batalhas do Senhor, alguém com iniciativa, com vontade de fazer as coisas de Deus. A Bíblia vai dizer que Davi, que sobre Saul caiu grande autoridade por causa do poder do Senhor que estava sobre ele pelo Espírito Santo. A Bíblia também vai dizer que ele era alguém que aprendeu a perdoar, aprendeu a ter misericórdia e olhar para aquilo que era o foco da vontade de Deus. Ora, nessa noite eu quero te convidar a você começar a permitir que o Espírito Santo comece a governar a sua vida. O Espírito Santo foi enviado após a subida de Jesus ao céu para que ele estivesse conosco e nos ensinasse e nos instruísse por todo o caminho que devíamos andar. O Espírito Santo é um só e ele testifica na igreja, testifica na vida dos irmãos e nós somos chamados por ele para viver uma vida de glória e santidade. O nome desse Espírito é Espírito Santo e nós precisamos todos os dias manter uma reunião com ele, manter um relacionamento vivo com ele. A Bíblia vai me dizer que Saul, ao mesmo tempo que recebe essa unção e que vela por ela e que vive com ela e anda dentro da presença do Espírito Santo, enquanto o Espírito o governa, ele consegue ir bem. Mas chega um momento lá no capítulo 16 que a gente ouve a trágica história de derrocada de Saul, quando o Espírito do Senhor se aparta dele e um espírito maligno começa a perturbar. Olha, irmãos, como é perigoso nós permitirmos que o Espírito Santo perca o controle da nossa vida até o ponto de nós irmos nos afastando de Deus e nos entregar de novo à escuridão do pecado, à escuridão da morte. A Bíblia vai nos dizer no livro de Hebreus, né, que existem pessoas que foram iluminadas, foram tocadas, que foram alcançadas, que foram limpas, purificadas pela palavra, tiveram a revelação de Deus, viram a luz e então depois por extinguirem, né, por afrontarem ali o Espírito da graça, eles foram totalmente lançados num sentimento perverso, se entregaram à perdição. E a Bíblia vai me dizer que nós precisamos manter acesa a chama do Espírito Santo dentro de nós. Eu convido a você nessa noite que quer viver, nessa manhã, que quer viver uma transformação no Espírito Santo, que você possa buscar e dizer: Senhor, eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso que o Espírito Santo não apenas more em mim, mas assuma o controle. Eu quero aprender a andar debaixo da orientação do Espírito Santo. Tira de mim, Senhor, essa vontade de ser rebelde e desobediente ao Espírito Santo. Tira de mim, Senhor, essa vontade de contrariar a direção do Espírito. Tira de mim, Senhor, esse sentimento que me dá vontade de seguir o caminho contrário, mas me ajuda a obedecer o teu Espírito. E o próprio Espírito Santo vai te convencendo do pecado, vai te convencendo do juízo e vai começando a te orientar. A Bíblia diz que o homem que anda segundo os preceitos da carne é filho da desobediência, mas aqueles que são chamados para a salvação, que recebem o Espírito Santo, começam a mortificar essa natureza maligna porque obedecem o Espírito. A Bíblia vai me dizer que quando nós andamos em Espírito, nós não cumprimos a concupiscência da carne, porque o Espírito nos manda orar, o Espírito nos manda vigiar, o Espírito nos manda congregar, o Espírito nos manda ler a palavra. Quantas vezes você está em casa e você sente que é necessário você parar e orar e a sua rebeldia natural se levanta contra isso e você não dobra o seu joelho e ora? Quantas vezes você ouve que é necessário ler a palavra de Deus e você não lê essa palavra, você não lê essa meditação? Quantas vezes a Bíblia está dizendo, não, o Espírito está dizendo para você: vá a tal lugar, ou não vá a tal lugar, ou ore por tal pessoa, ou ore por tal situação, e aquela rebeldia natural, ela não permite que você entre nos projetos de Deus. Mas essa noite eu quero profetizar sobre a tua vida que o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Você vai ser mudada, você vai ser mudado, você vai ser transformado, porque você vai permitir que o Espírito controle a sua vida.
Há quanto tempo o Espírito Santo não te governa? Há quanto tempo o Espírito Santo não te controla? Há quanto tempo o Espírito Santo não administra a sua vida? Eu te convido nessa noite, nessa manhã, eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo, diga: Espírito Santo, a partir de hoje, eu quero que tu controle a minha vida. Espírito Santo, a partir de hoje, eu quero que tu governe o meu ser. Eu quero que tu encha a minha vida do teu poder. Ah, Espírito Santo, mas eu quero ser obediente à tua orientação, eu quero ser obediente à tua voz, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu serás mudado numa nova criatura. Permita que o Espírito Santo te conduza. Ah, irmão, se você pudesse entender o caminho excelente por onde o Espírito te quer conduzir, ele não apenas quer te controlar, mas ele quer manifestar o poder dele através da sua vida. A Bíblia vai me dizer que Saul, quando começa a exercer o ministério dele como rei, ele vive aquela vida de vitórias, uma vida de entrar e sair aos campos de guerra. O temor do Senhor caiu sobre o coração do povo e o povo se uniu a ele em obediência, porque ele estava cheio do Espírito Santo e obediente ao Espírito Santo. Agora, o risco que há de você se esvaziar do Espírito, extinguir o Espírito, de você abandonar o Espírito da graça, de você não se encher do Espírito. Ah, querido, o perigo é muito grande, porque a Bíblia vai dizer que um espírito maligno começa a atormentar Saul quando isso acontece. Quantas pessoas são atormentadas por espíritos malignos porque abandonaram o Espírito Santo? Quantas pessoas vivem uma vida de derrocada porque não preservaram o Espírito Santo? Quantas pessoas se afastam, vão para o caminho da perdição e do inferno porque abandonaram o Espírito Santo? Nessa oportunidade eu te convido a você dar lugar ao Espírito Santo. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o coração, mas comece a buscar o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, eu quero te ouvir. Que Deus te abençoe, que você seja uma pessoa transformada, porque o Espírito do Senhor, quando ele se apoderar de ti, tu serás mudado numa nova criatura e vai profetizar. Assim é a palavra do Senhor para a sua vida. Que Deus te abençoe e seja transformado em nome de Jesus.